Eu sou professora doutora Vilma Câmara. Sou professora emérita aposentada na Universidade Federal Fluminense. Tenho uma história de ter coordenado de 1987 até 2009 o setor de Neurologia Comportamental e Demência no Hospital Universitário Antônio Pedro e de ter criado, junto com outros profissionais, o Centro de Referência de Atenção à Saúde do Idoso da Universidade Federal Fluminense. Vamos conversar um pouco hoje a respeito da doença da memória que nós chamamos de demência, que é chamado de demência. E eu quero trazer aqui para a discussão se é possível evitar. Existe prevenção para a demência, principalmente para a demência da doença de Alzheimer? Vamos conversar um pouco a respeito disso. Mas, primeiro eu preciso conceituar o que é demência, né? E o conceito que eu trago é o conceito do CID-10, que diz que a demência é uma doença neurodegenerativa, crônica, progressiva, e que até hoje a doença de Alzheimer, há mais de 100 anos foi descrita por Aloysio Alzheimer, nós não temos a cura, nós temos o tratamento, a condição de qualidade de vida boa para esses pacientes. E no conceito do CID-10, que é o Código Internacional de Doença, que é aceito no mundo inteiro, ela é considerada uma doença onde as funções cerebrais, chamadas funções cognitivas, que resolvem e mantêm a nossa vida de relação, que é a nossa cognição. A cognição é o funcionamento mental que todos nós temos. E essas áreas do cérebro são responsáveis para que essa cognição ocorra e para que a gente possa fazer toda a nossa vida de relação. Essas alterações cognitivas são alterações da memória, do pensamento, do aprendizado, da linguagem, do comportamento e todas da relação entre a orientação temporal, do tempo, a orientação do espaço. Então, essas funções que nós precisamos para a nossa vida de relação. E o interessante da demência é que o indivíduo não tem alteração da consciência, ou seja, ele tem todas essas dificuldades de se relacionar, mas se mantém acordado, vivo, presente. Só que, é claro, uma pessoa que tem todas essas funções comprometidas, ela vai ter uma dificuldade muito grande no seu mundo social, né? Na sua relação com o mundo. Isso faz com que a pessoa tenha prejuízo de exercer as atividades de vida diária, que é se cuidar, que é fazer as coisas em casa, fazer as suas atividades elaborativas. Isso, então, vai fazer com que essa pessoa perca a autonomia, que é a sua capacidade de gerenciar a sua vida, e a independência, que é a sua capacidade de ir e vir. Então, é isso que a demência faz. Nesse desenvolvimento humano, nós vamos perder a autonomia e a independência. Por isso que todo paciente que tem demência precisa de outro para cuidar dele. E aí surgem os cuidadores de idosos e cuidadores de pacientes com demência. E quanto à prevalência, como que é isso? Por que a gente está estudando tanto agora, né? Está se falando tanto em doença de Alzheimer, em demência. Por quê? Porque com o envelhecimento populacional, com o aumento da nossa idade, nós vamos também aumentando a presença, a prevalência dessa doença. E, baseado nisso,
nesse aumento concomitante da idade e da prevalência da doença, porque nós estamos envelhecendo mais, por vários fatores, mas principalmente porque a taxa de fecundidade diminuiu, as mulheres estão tendo menos filhos, e também a taxa de mortalidade também diminuiu. Hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos que permitem a gente ter um tempo de vida maior. Muito bem, então a idade, já de início, a gente já sabe que é um fator de risco. E a própria sociedade é que se deu de presente viver mais, a gente está buscando viver mais. E é um grande fator de risco. Então, a gente pode, hoje se tenta dividir as demências em 3 grandes grupos, umas chamadas potencialmente reversíveis. O que é isso? É quando nós temos uma causa e sinais e sintomas aparecem. Causas conhecidas, infecções, traumatismo no cérebro, tumores cerebrais, a própria depressão pode mascarar um quadro demencial. O outro grupo que nós temos são as demências que são consideradas irreversíveis. São aquelas que dificilmente a gente sabe a causa, e mesmo quando sabe, elas não retornam mais. As potencialmente reversíveis, se você descobrir a causa em tempo hábil, você consegue reverter o quadro da demência. As irreversíveis não. E o grande exemplo realmente de demência irreversível é a doença de Alzheimer.